Eu cresci em Los Angeles, estudava administração na faculdade e nunca participei de uma peça escolar nem nada do tipo. Em 1987, Tom Selleck se casou usando um nome falso. O pastor nem sabia quem ele era. Eles esqueceram a certidão de casamento e tiveram que correr para resolver isso antes do jantar. Mas aquele casamento secreto foi apenas o começo. Um escândalo de roubo de água, uma morte de helicóptero no set de filmagem e um filho que mergulhou no vício. Em 2025, Tom admitiu em rede nacional que poderia perder tudo. Esta é a história de um homem que tinha tudo e viu sua fortuna desmoronar. Tom Selleck nasceu em 29 de janeiro de 1945 em Detroit. Sua mãe, Martha, ficava em casa cuidando da família, e seu pai, Robert, trabalhava como investidor imobiliário. Nessa época, Robert também servia no exército, trabalhando em bombardeiros B-29 durante a Segunda Guerra Mundial. Tom era o segundo filho. Seu irmão mais velho, Bob, havia chegado um ano antes, em 1944, e mais tarde outros dois irmãos, Martha e Daniel, também chegaram. Naquela época, eles moravam em Detroit, uma cidade repleta de fábricas e barulho. Mas a infância de Tom logo mudaria completamente. Em 1948, quando Tom tinha apenas 3 anos, seu pai tomou uma grande decisão. Ele deixou Detroit e mudou-se com toda a família para a Califórnia. Ele havia aceitado um emprego comissionado na Coldwell Banker em Los Angeles. Isso significava que não haveria salário nem garantia de pagamento. Era um risco enorme. Eles se estabeleceram em Sherman Oaks, um lugar que na época ainda era predominantemente rural. Robert acreditava que a Califórnia oferecia mais oportunidades e essa aposta acabou dando certo. Em 1960, ele ganhava $70.000 americanos por ano em comissões, valor próximo ao que o presidente ganhava. Mas para Tom, crescer na Califórnia não foi fácil. Ele começou a crescer mais alto que todos os outros. Eventualmente, chegou a 1,93 metros. Mesmo quando criança, ele se destacava em todas as salas de aula. Ele se sentia desajeitado e diferente, e isso às vezes tornava a escola difícil, mas aos poucos, ele começou a transformar essa altura em algo positivo. Ele entrou para o time de basquete da Grant High School e se tornou um jogador de destaque. Ele também jogava beisebol. Seu físico, sua coordenação e sua concentração o ajudaram a progredir, mas isso não significava que a vida fosse fácil. Quando Tom tinha 17 anos, algo aconteceu que poderia ter acabado com tudo. Ele estava em um carro com 2 amigos, percorrendo as curvas perigosas da Mulholland Drive. O carro perdeu o controle, decolou e bateu. Era o Chevrolet Corvair vermelho da mãe dele. O acidente foi tão grave que se tornou a história de abertura de seu livro de memórias de 2024, You Never Know. Você nunca sabe. Eles sobreviveram, mas isso mudou Tom para sempre. Isso o tornou mais cuidadoso, mais ponderado. Ele nunca se esqueceu de quão perto esteve da morte. Embora Robert tenha eventualmente alcançado o sucesso, os primeiros anos na Califórnia foram difíceis. A família tinha dificuldades financeiras, então Tom trabalhou. Durante o ensino médio, ele conseguiu um emprego de meio período em uma loja de roupas. Ele continuou trabalhando lá mesmo depois de começar as aulas de teatro. Ele também escolheu o Valley Junior College porque lá podia morar em casa e economizar dinheiro. Mesmo depois de entrar para o programa de atuação da 20th Century Fox e perder a oportunidade, ele voltou direto para a loja. O trabalho nunca foi algo indigno para ele. Ele fez o que tinha que fazer. Sempre sonhou em estudar na USC, mas eles não lhe ofereceram uma bolsa de estudos de primeira. Recusou uma bolsa integral para jogar basquete na Montana State, só porque queria muito a USC. Então ele trabalhou, economizou e primeiro frequentou o Valley College. Em 1965, finalmente conseguiu entrar na USC. Jogou no time de basquete, mas marcou apenas 4 pontos em 7 jogos. Na temporada seguinte, ele não marcou nenhum ponto em 3 jogos. O time disse que ele era rápido, mas precisava melhorar a defesa. Seus sonhos no esporte se dissiparam rapidamente. Enquanto cursava a administração de empresas, ele arrumava trabalhos extras. Trabalhou para a United Airlines como representante no campus. Seus amigos da fraternidade Sigma Chi o incentivaram a participar do programa de namoro The Dating Game em 1965 e novamente em 1967. Ele perdeu nas 2 vezes. Foi humilhante, mas esse constrangimento de alguma forma abriu uma porta. Um agente de elenco o viu e lhe deu a oportunidade de fazer um teste para um comercial da Pepsi. Ele conseguiu o papel. Tudo o que ele tinha que fazer era enterrar uma bola de basquete na frente das câmeras. Ele bebeu tanta Pepsi durante as filmagens que passou mal.
Mas os $1.000 daquele anúncio levaram diretamente à oferta da 20th Century Fox. Então a Guerra do Vietnã mudou tudo. Em 1967, Tom recebeu sua convocação para o serviço militar. Em vez de ir para a guerra, ele se alistou no 160º Regimento de Infantaria da Guarda Nacional da Califórnia. Serviu por 6 anos, de 1967 a 1973. Ascendeu ao posto de sargento e, posteriormente, tornou-se segundo-tenente após treinamento na Academia Militar da Califórnia. Em certo momento, ele chegou a responder aos distúrbios de Watts, em Los Angeles. Mas o preço foi alto. Enquanto ele estava no cargo, a Fox o demitiu. Ele guardava o uniforme no porta-malas do carro, pronto para ser usado a qualquer momento, até mesmo durante as audições. Quando voltou a atuar, estudou na Beverly Hills Playhouse com Milton Katsoulis. Foi intenso. Katsoulis era um professor rigoroso. Alguns diziam que a sala de aula parecia mais um culto do que uma sala de aula. Os alunos tinham que se levantar e aplaudir sempre que ele entrava. Ele gritou, ele pressionou, ele disse aos atores para arrancarem os próprios cabelos para sentirem raiva. Alguns o chamavam de abusivo, outros o chamavam de brilhante, mas Tom persistiu. Ele suportou tudo. Embora nunca tenha se filiado à cientologia, muitos diziam que Katsoulis estava usando a turma para recrutar pessoas. Para ganhar dinheiro durante a faculdade, Tom trabalhou como modelo para a marca de cigarros Salem. Sua alta estatura e aparência impecável eram perfeitas para anúncios. Aqueles comerciais de cigarro lhe renderam mais do que seu trabalho na United Airlines. Mas mais tarde, quando ficou famoso com Magnum P, aqueles antigos anúncios voltaram para assombrá-lo. Os repórteres perguntaram por que ele havia promovido o fumo. Ele odiava essas perguntas. Não queria ser lembrado como um cara que vendia cigarros para adolescentes. Ele tentou se distanciar disso discretamente. Entre 1965 e 1967, o mundo dos encontros amorosos o atormentou. Perder 2 vezes na TV nacional o fez questionar tudo. Ele contou à AARP que aquela foi a coisa mais embaraçosa que já fez. Sua aparência não o ajudou. Seu charme não funcionou. Ele começou a sentir que não pertencia à tela. A segunda derrota doeu mais do que a primeira. Essa lembrança o acompanhou por anos. Em 1969, ele conseguiu um papel em Judd for the Defense. Foi uma grande oportunidade. Então, algo ridículo aconteceu. Ele foi demitido de outra série simplesmente por ser alto demais. Com 1,93 metros, fazia os outros atores parecerem minúsculos. Os diretores não sabiam como filmar cenas com ele. Um agente chegou a dizer que a altura dele era um problema. Imagine ser demitido por causa da sua altura. Foi devastador. Durante anos, ele teve que aceitar papéis pequenos apenas para se manter na ativa. De 1974 a 1979, ele apareceu em 6 episódios de Arquivo Rockford. Ele interpretou Lance White, um detetive. Isso deveria ter ajudado a carreira dele. Mas nos bastidores, ele entrou em conflito com o astro, James Garner. Tom queria que seu personagem parecesse real. Garner queria que Lance fosse bobo, mas cômico. Eles discutiram sobre as falas, o tom, a direção. A tensão era palpável. Algumas cenas foram reescritas no set. A equipe sentiu a divisão. As brigas tornaram o trabalho pesado. Em 1972, ele aceitou um papel em um filme de terror de baixo orçamento chamado Filhas de Satã. As filmagens aconteceram nas Filipinas. O set de filmagem era inseguro. Houve uma cena de incêndio em que os efeitos especiais falharam. Chamas reais chegaram muito perto. Tom sofreu queimaduras leves. Seus cabelos estavam chamuscados. A tripulação nem sequer conseguia se comunicar direito. Havia uma barreira linguística. Mas eles precisavam terminar o filme. Ninguém falou sobre o que realmente aconteceu. O estúdio acobertou tudo. Tom estava com medo, mas não teve escolha, a não ser continuar. Em 1976, as Panteras lhe deram uma breve oportunidade. Ele interpretou um namorado, mas, após apenas um episódio, ele foi demitido. Leonard Goldberg disse que a altura de Tom fazia os Angels parecerem muito pequenos. Disseram que não havia química entre eles. O programa acabou se tornando um sucesso. Enquanto isso, Tom voltou a fazer comerciais. Ele estava tão sem dinheiro que só tinha um terno e o usava em todas as audições. Robert Salem, o diretor de um comercial de sabonete, disse que Tom usava o mesmo terno dentro e fora das câmeras. Tom Selleck quase desistiu do papel que o tornou uma estrela. Quando leu o roteiro original de Magnum P. Mitty pela primeira vez, ele o detestou.
não era o personagem inteligente e engraçado que conhecemos hoje. O primeiro rascunho transformava Magnum numa versão caricata de James Bond. Ele tinha uma casa em um penhasco à beira-mar, um cachorro feroz e até um parapente com metralhadoras. Selleck olhou para os produtores e disse: "Não quero interpretar alguém que se pareça comigo." Ele já havia participado de 6 pilotos fracassados. Este parecia ser sua última chance. Mas ele não ia fingir. Disse a Donald Belisário: "Quero um personagem com humor, não só de ação." Belisário ouviu. Ele reescreveu tudo depois que as filmagens já haviam começado. A mudança atrasou a produção e deixou a CBS nervosa, mas salvou a série e a carreira de Selleck. Em 1984, enquanto ainda era casado com Jacqueline Ray, Tom conheceu uma mulher que mudou tudo. Seu nome era Gilly Mack, uma atriz britânica que dançava na versão do West End de Cats. Tom ficou obcecado pelo espetáculo. Ele continuava voltando várias e várias vezes. Sua colega de elenco, Jane Seymour, achou estranho. "Eu gostei de Cats, mas não entendi por que ele voltou 12 vezes", disse ela. Na época, os tabloides ficaram alvoroçados. Rumores de um caso extraconjugal se espalharam. As pessoas o seguiam ela, tentando provar alguma coisa. Gilly nem sabia quem era Tom. Sua TV havia sido roubada 3 meses antes. Ela nunca tinha assistido a Magnum PMO, mas depois dos episódios eles costumavam jantar em silêncio. Em 1982, Tom se divorciou de Jacqueline, mas as pessoas nunca pararam de perguntar se Gilly tinha alguma relação com o divórcio. Essa sombra os acompanhou por anos. Em 1980, pouco antes de Magnum decolar de vez, Tom quase interpretou Indiana Jones. Steven Spielberg e George Lucas o escolheram. Eles adoraram a química dele com Sean Young na audição, mas havia um problema. Tom já tinha assinado o contrato com a CBS. Ele contou a verdade para Spielberg. A CBS não queria deixá-lo ir. Bob Daly, da CBS, foi irredutível. Sem filme. E então veio a ironia. Uma greve do Sindicato dos Atores de Cinema, Screen Actors Guild, em 1980, interrompeu as filmagens de Magnum por 6 meses. Essa era exatamente a janela de tempo em que ele poderia ter filmado Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Em vez disso, Tom esperou no Havaí. Enquanto isso, Harrison Ford assumiu o papel e se tornou um ícone mundial. Mais tarde, Tom disse: "Eu não me via como uma vítima, mas não fiquei feliz com isso. Essa única decisão pode ter lhe custado mais de 100 milhões de dólares. Naquele mesmo ano, uma tragédia aconteceu no set de filmagem. Um acidente de helicóptero durante as filmagens tirou a vida do operador de câmera Robert Vanderkar, de 33 anos. O piloto, Robert Sanders, sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. Eles estavam filmando uma cena rotineira no oceano, na costa de Oahu. Quando o helicóptero caiu, Sanders mergulhou várias vezes tentando salvar Vanderkar. Ele não conseguiu escapar. Tom ficou arrasado. Ele exigiu mudanças. Entrou em conflito com a Universal Studios por questões de segurança. Solicitou mais coordenadores, helicópteros de apoio e reuniões de planejamento adequadas. Os estúdios disseram que era muito caro. Tom respondeu: "Estamos falando de vidas." Sua posição acabou forçando mudanças em toda a indústria. Quando a série terminou em 1º de maio de 1988, mais de 50 milhões de pessoas assistiram ao episódio final. Mas nos bastidores era uma guerra. A CBS queria cancelá-la antes do previsto. Eles tentaram matar Magnum na 7ª temporada. Ele levou com um tiro, entrou em coma e a última cena o mostrou caminhando em direção à luz. Mas os fãs ficaram furiosos. A CBS teve que trazê-lo de volta para a 8ª temporada. Isso custou milhões. O orçamento havia disparado para 1,2 milhão de dólares por episódio. Pediram a Tom para cortar as filmagens em locações externas, abandonar os helicópteros e contratar atores mais baratos. Ele se recusou. Disse que isso arruinaria a série. Isso se tornou uma luta constante. Tom não apenas atuou em Magnum, ele o protegeu. Em 1987, Tom estrelou 3 Homens e um Bebê. O filme arrecadou 167 milhões de dólares. Mas algo estranho aconteceu. Em uma cena, as pessoas notaram uma figura atrás das cortinas. Um menino parado imóvel. Começaram a circular rumores de que o apartamento era assombrado. Alguns diziam que um menino havia morrido ali. A lenda cresceu. Anos mais tarde, Tom explicou tudo no programa The Tonight Show. Era um recorte de papelão do Ted Danson que sobrou de uma cena deletada. O filme foi gravado em um estúdio em Toronto, não em um apartamento de verdade. Ainda assim, as pessoas adoraram a história de fantasmas. A Disney nunca desmentiu o boato. Alguns disseram que isso ajudou a vender mais fitas VHS.
Em 1990, Tom filmou Quigley Down Under, no inóspito interior australiano. Não foi fácil. Ele andou a cavalo, fez acrobacias e lidou com condições difíceis. Ele teve dificuldades com o calor, o terreno e o modo de trabalho das equipes australianas. Roger Ebert gostou de sua atuação, mas o filme não foi bem sucedido. Teve dificuldades para recuperar seu orçamento. Ainda assim, Tom disse que foi um dos papéis de que mais se orgulhou. Quando Batman chegou aos cinemas em 1989, Tom estava novamente na lista, assim como Mel Gibson, Kevin Costner e até mesmo Charlie Sheen. Michael Keaton ficou com o papel. Os fãs odiaram a escolha a princípio. 50 mil cartas de protesto inundaram a Warner Brothers. Mas o filme arrecadou 411 milhões de dólares americanos. Isso mudou os filmes de super-heróis para sempre. Tom recusou o papel porque filmes de quadrinhos não eram populares naquela época. E ele ainda estava ligado ao Magnum. Mais tarde, ele admitiu que se arrependeu. Em 1992, foi lançado o filme Mr. Baseball. Tom interpretou uma estrela decadente dos Yankees enviada para o Japão. Foi engraçado, mas também constrangedor. O filme mostrou os choques culturais entre o beisebol americano e o japonês. Tom treinou muito, e o filme se tornou uma ferramenta de aprendizado para jogadores de verdade que iam para o Japão. Mas a bilheteria foi fraca. Os críticos disseram que o filme pareceu confuso. Foi seu primeiro grande fracasso após anos de sucessos. Em seguida veio o In and Out, em 1997. Tom beijou Kevin Kline na tela por 12 segundos completos. Aquele momento chocou seus fãs. Ele havia feito parte da diretoria da NRA e doado para campanhas conservadoras. As pessoas perguntavam se o cargo entrava em conflito com suas opiniões. Ele respondia: "Eu faço caretas diante da câmera. Isso não me torna Salomão." Ele era um ator e interpretou o papel. O beijo gerou manchetes, mas também abriu portas para mais papéis LGBTQ+, em filmes convencionais. De 1995 a 2000, Tom participou de 10 episódios de Friends, como o namorado mais velho de Mônica. No set de filmagem, ele teve dificuldades com o tom sarcástico de Chandler e vivia pedindo ajuda a Matthew Perry. Quando Perry tentou copiar o bigode de Tom, a plateia caiu na gargalhada. Mais tarde, quando o personagem de Tom brincou sobre isso, ele disse: "Belo bigode, quando a puberdade chegar, ele vai pegar." O elenco caiu na gargalhada. Em 1998, Tom tentou um grande retorno à TV com The Closer. Não deu certo. Apenas 10 episódios foram ao ar. A audiência foi baixa. Os críticos não gostaram. Tom ficou arrasado. Tirou um ano inteiro de folga, refugiando-se em seu rancho de 25 hectares. Disse que isso o ensinou sobre fracasso e resiliência. Então veio Jesse Stone. De 2005 a 2015, ele estrelou 9 filmes para a TV baseados nos romances de Robert B. Parker. Ele até começou a coescrever os últimos. Eles eram populares entre o público mais velho e superavam os programas das grandes emissoras em audiência, mas uma acusação de plágio os atingiu duramente. Outro roteirista disse: "Tom copiou minhas ideias. Um acordo secreto foi feito." Ninguém falou sobre isso publicamente. Os filmes continuaram até 2015. Em 2006, Tom fez uma participação especial em Boston Legal. Deveria ter sido simples, mas seu papel na NRA na vida real entrou em conflito com o elenco liberal da série. Os roteiros abordavam o controle de armas. A tensão aumentou. Durante as leituras do roteiro, membros do elenco questionaram suas opiniões. Mais tarde, Tom afirmou que esse foi um dos motivos pelos quais deixou o conselho da NRA em 2018. Sua atuação em 2004 no filme Ike, Contagem Regressiva para o Dia D, foi elogiada. Ele filmou na Nova Zelândia. Os dias eram longos, com 18 horas de duração cada. A pressão era alta e quase arruinou seu casamento com Gilly Mack. Ele disse que as filmagens o esgotaram emocional e fisicamente. Interpretar Eisenhower não foi apenas um papel, teve um impacto em sua vida real. De 2010 a 2024, Tom interpretou Frank Reagan em Blue Bloods. Ele era o ator mais bem pago, ganhando $200 mil americanos por episódio. Mas, em 2023, a CBS pediu ao elenco que aceitasse um corte salarial de 25% para salvar a série. Tom concordou. Ele perdeu $1,2 milhão. Mesmo assim, o programa foi cancelado. Ele disse que estava frustrado. Implorou à CBS que reconsiderasse. O episódio final foi ao ar em 13 de dezembro de 2024. Ele leu um poema. O elenco e a equipe choraram, mas a CBS não cedeu. Em 2015,
Tom lesionou o joelho durante uma acrobacia. Isso resultou em anos de dor. Em 2025, ele precisou fazer uma artroplastia total dos 2 joelhos. As fotos mostravam longas cicatrizes. Ele tinha dificuldade para andar e precisava de um caminhão para se apoiar. Não conseguia realizar cenas simples sem ajuda. Mas ele persistiu. As cenas de jantar em família em Blue Bloods foram ideia dele. Ele queria que parecessem reais, como se fossem da sua própria família. Mas nos bastidores, ele brigava com os roteiristas. Dizia que algumas histórias eram politicamente corretas demais. Os membros do elenco tinham truques para evitar comer. Vanessa Ray chegou a comer 17 pãezinhos antes de aprender. Tom só passou manteiga nos dele. Quando a Covid chegou em 2020, as filmagens foram interrompidas. Tom permaneceu em seu rancho. Ele tinha 75 anos. Começou a sentir o peso de tudo. Dor, idade, medo. Em seu livro de memórias de 2024, You Never Know, Você Nunca Sabe, ele admitiu estar deprimido. A artrite estava piorando. Ele precisava de ajuda para andar. Cada sessão de fotos se tornou uma luta, mas ele compareceu. Tom Selleck casou-se em 1971 com Jacqueline Ray, uma modelo que o apoiou quando ele ainda era desconhecido. Ela o sustentou durante seus anos mais difíceis, quando os trabalhos como ator eram raros e o dinheiro escasso. Por mais de 10 anos, ela acreditou nele. Mas quando ele ficou famoso no início dos anos 80 com Magnum P. algo mudou. A fama chegou rápido e as tentações também. Durante as filmagens no Havaí, Jacqueline começou a vê-lo na TV cercado por mulheres locais. Foi então que a ficha caiu. O homem que ela amava e apoiava em tudo, estava se afastando. Os amigos disseram que ele se apaixonou pela vida na ilha e pela atenção. Ela se sentiu traída. Depois de todos os sacrifícios que fez, o divórcio, em 1982, lhe rendeu apenas 3 anos de pensão alimentícia, um carro e a casa. Só isso. Apenas 5 anos depois, em 1987, Tom casou-se novamente, desta vez em segredo. Ele era obcecado por uma dançarina britânica de 25 anos, chamada Gilly Mack, desde 1983, assistindo-a repetidamente em Cats. Quando finalmente se casaram no Lago Tahoe, em 7 de agosto de 1987, usaram nomes falsos. Tom se tornou Tom Jenkins e Gilly usou Susie Mark. Até o pastor foi enganado até o último minuto. Eles esqueceram a certidão de casamento e tiveram que mandar alguém correndo para Reno para resolver o problema antes do jantar. Apenas a família estava presente, sem imprensa, apenas câmeras Polaroid para manter a privacidade. Mas mesmo com todo esse segredo, o casamento enfrentou dificuldades. O vício em trabalho de Tom quase o arruinou no início. Eles até precisaram de terapia. Em 1988, nasceu a filha deles, Hannah. Ela veio ao mundo no rancho de abacates de 63 acres de Tom, no condado de Ventura. A princípio parecia uma vida dos sonhos, mas depois Tom admitiu que o isolamento do rancho tornava as coisas mais difíceis. Ele havia se afastado de Magnum Pepinman porque se sentia como um fantasma em sua própria casa. Ele disse que queria uma vida real, não apenas uma carreira. Mesmo assim, as filmagens o mantiveram longe e Hannah passou muitos de seus primeiros anos sozinha, cercada por animais em vez de amigos. 13 cães, gado, ovelhas, coelhos, cavalos. Era uma vida tranquila e às vezes solitária. Os cavalos se tornaram sua válvula de escape e sem o apoio dos pais, ela disse que a vida no rancho poderia tê-la destruído. Tom também adotou Kevin, filho de Jacqueline, em 1987, quando Kevin tinha 21 anos. Mas a vida de Kevin também não foi fácil. Com apenas 15 anos, sua mãe pensou em mandá-lo para um internato. Ele começou a beber muito aos 20 e poucos anos. Tom teve que interná-lo na clínica de reabilitação Betty Ford Center. Mesmo depois disso, Kevin continuou a ter dificuldades. Em 2011, ele foi processado por uma dívida de cartão de crédito de $6.000 americanos. E apesar da fama e do dinheiro de Tom, Kevin parecia não conseguir encontrar seu caminho. Amigos disseram que Tom tentou de tudo. Dinheiro, conselhos, liberdade, mas nada funcionou. O estresse afetou toda a família. Kevin acabou se casando e teve 6 filhos. E fontes dizem que ele se recuperou, mas a dor persistiu. Em 1988, Tom havia comprado aquele mesmo rancho de 63 acres de Dean Martin por $5 milhões. Mas a paz não durou. Em 2015, o Distrito de Água o processou por supostamente ter roubado 1,4 milhão de galões de água. A Califórnia estava passando por uma das piores secas de sua história, com um corte obrigatório de 36% no consumo de água em sua região.
Os investigadores afirmaram que Tom enviou um caminhão-tanque 12 vezes para abastecer-se de água em um hidrante público a 8 quilômetros de distância. Só para comprovar isso, o distrito gastou 21.685 dólares americanos. Foi exatamente esse o valor que Tom acabou pagando para encerrar o caso e parar de desviar água. Mas esse não era o único problema da fazenda. Em 2023, quase todas as suas 1.500 árvores de abacate foram destruídas por secas brutais. Até mesmo 25 carvalhos que estavam lá há mais de 100 anos morreram. Tom, agora com 79 anos, disse que isso o deixou arrasado. Ele admitiu em 2012 que ganhar dinheiro com abacates sempre foi difícil. Certa vez, ele brincou: "Eu nem gosto deles. Por que comê-los se posso vendê-los?" Mas em 2023, o negócio havia entrado em colapso total. Então chegou 2024. Blue Bloods, sua série de maior duração, foi cancelada. Tom ganhava os Qs, 200 mil mais por episódio, cerca de 4,8 milhões por temporada. Mas apesar disso, ele disse à CBS que não tinha certeza se conseguiria manter o rancho sem trabalhar. Ele disse: "Estou com a vida ganha, sim, mas talvez não em um rancho de 63 acres." O rancho agora valia 12 milhões de dólares americanos, mas ele havia contraído empréstimos de 15 a 16 milhões de dólares americanos na década de 2000. Ninguém sabia quanto ainda faltava pagar. Tom chegou a oferecer à CBS um corte de 25% nos salários apenas para manter o programa no ar. Ele disse: "Somos o terceiro programa roteirizado mais assistido. Estamos ganhando à noite." Mas não funcionou. Em 2025, a saúde de Tom começou a deteriorar-se. Aos 80 anos, ele estava quase irreconhecível. Seus amigos disseram que ele parecia acabado, desgrenhado e com uma barriga saliente. Antes, ele percorria suas terras em um quadriciclo, observando as flores silvestres e realizando trabalhos manuais. Mas agora mal conseguia se mover. Ele tinha artrite e havia passado por uma cirurgia bilateral nos joelhos em 2024, com cicatrizes visíveis em ambas as pernas. Os medicamentos, especialmente a prednisona, faziam com que ele sentisse fome o tempo todo, e a depressão piorava a situação. Ele começou a comer fast food escondido, escondendo pacotes de batatas fritas e hambúrgueres. Seus amigos temiam que ele estivesse se matando com a comida. Com 1,93 metros de altura, ele agora pesava quase 159 quilos. Os médicos o alertaram que ele poderia já estar com resistência à insulina. Devido à sua idade, obesidade e medicamentos, ele corria alto risco de sofrer um ataque cardíaco, um AVC ou algo pior. Sua esposa, Jilly, permaneceu ao seu lado, mas até ela estava exausta. Ele não queria desistir. Ele disse que a aposentadoria o assustava, mas especialistas disseram que ele talvez não tivesse escolha. Seu corpo não aguentava mais atuar. Ainda assim, ele persistiu. Em maio de 2024, lançou sua autobiografia You Never Know, Você Nunca Sabe, escrita em parceria com Alice Hannigan. O livro se tornou um best-seller da noite para o dia. Ao longo de 320 páginas, ele contou tudo. Histórias da infância, festas em Mae West, papéis que recusou como a fama o mudou, do que se arrependia, do que não se arrependia. Foi o seu momento mais sincero. A CBS tentou dar continuidade ao legado com um spin-off de Blue Bloods em 2025 chamado Boston Blue, focado em Donnie Wahlberg. Tom queria fazer parte disso. Ele implorou. Ele insistiu. Mas fontes internas disseram que sua saúde poderia impedi-lo. Ele precisava de ajuda até para andar. Sua equipe não disse nada. Wahlberg comentou que talvez houvesse participações especiais, já que Nova York e Boston eram cidades próximas, mas todos sabiam que seria difícil. Em 2026, as pessoas próximas a Tom acreditavam que ele finalmente se afastaria. Ele não queria, mas seu corpo estava falhando. Sua mente precisava de atenção. Sua alma precisava de um propósito. Mas seus joelhos, seu coração, seu peso, tudo clamava por descanso. Aquele rancho que antes lhe trazia paz, agora parecia um fardo. Ele temia perder tudo. Disse: "Preciso continuar trabalhando o suficiente para não perder o emprego." Mas o tempo estava passando rápido. Os amigos disseram que ele poderia desaparecer em breve naquele rancho, longe de Hollywood, longe das câmeras. Apenas Tom, sua esposa e memórias que se estendem por 63 acres de silêncio.